Há cerca de 10.000 anos, o ser humano primitivo lançou-se numa luta feroz pela sobrevivência. Em frágeis embarcações rudimentares, ousaram enfrentar o oceano, desafiando as ondas colossais e as criaturas monstruosas que se escondiam sob as águas escuras. Em terra firme e no mar, caçavam em bandos, aprendiam a enganar as presas e a resistir ao poder implacável da natureza selvagem. A sua existência era ao mesmo tempo frágil e altiva, deixando atrás de si enigmas que ainda hoje permanecem sem resposta. Numa manhã igual a tantas outras, na vasta estepe junto ao mar, os homens Homo reuniram-se e tomaram uma decisão. Ir-se-iam lançar ao oceano, em busca de alimento e de uma nova fonte de vida, enfrentando a imensidão sem limites das águas. Com as mãos ásperas, começaram a recolher troncos, pedras e ferramentas rudimentares, para com eles moldar uma embarcação. O som das pancadas e dos entalhes ecoava, enquanto nos seus olhos se acendia a esperança de um dia de caça bem-sucedido. Mal podiam imaginar que, sob a superfície calma das ondas, nas profundezas infinitas do oceano, uma sucessão de perigos os aguardava. Nas trevas do mar ocultavam-se predadores sedentos de sangue, prontos a transformar aquela viagem, que parecia prometer tranquilidade, numa batalha implacável pela própria vida. Depois de uma manhã inteira a lutar sob o sol abrasador, com o suor a escorrer pelos rostos queimados, os homens Homo contemplaram por fim o fruto do seu esforço. A embarcação tosca, erguida com madeira da floresta e a força das próprias mãos, estava quase concluída. O som da respiração ofegante enchia o ar, e em cada olhar brilhava uma mistura de esperança e exaustão. Sabiam que agora restava apenas o último passo. Afiavam as armas pontas de lança em pedra, lâminas toscas que se tornariam o único escudo entre eles e os perigos que os aguardavam no mar. Estavam exaustos, mas no íntimo ardia ainda uma chama de determinação, pois aquela partida não era apenas uma busca por alimento. Era a prova de que podiam dominar a natureza implacável e enfrentar qualquer inimigo que se lhes atravessasse no caminho. Os homens Homo empurraram a embarcação para as águas profundas. A cada remada afastavam-se da costa, avançando pelo oceano imenso, levando consigo a chama ardente da sobrevivência. No momento da partida, a embarcação deslizava serena, com um vento favorável, e as ondas suaves a guiá-la, como se o próprio mar lhes abrisse caminho. As remadas ritmadas levavam-nos cada vez mais longe, mas, ao aproximarem-se do coração do oceano, a quietude começou a transformar-se prenúncio das provações que os aguardavam.
Mas, no seio das águas azul profundas, começaram a caçar peixes. Os gestos eram ágeis e seguros, como se a arte tivesse sido transmitida ao longo de incontáveis gerações. As redes e as lanças cedo lhes trouxeram uma abundante colheita, e a alegria encheu a pequena embarcação. Contudo, não suspeitavam que, logo abaixo da superfície aparentemente tranquila, predadores sedentos de sangue se aproximavam em silêncio, criaturas devoradoras de homens, prontas a transformar aquela viagem numa autêntica noite de terror. De súbito, dos abismos sombrios do oceano, começaram a emergir silhuetas colossais, tubarões gigantes, de mandíbulas armadas de dentes afiados, e romperam da superfície com a boca escancarada. Os homens homo ficaram petrificados por um instante, os olhos presos àquela visão nunca antes contemplada, ao mesmo tempo maravilhados e aterrorizados. A frágil embarcação tremia violentamente quando as feras investiam contra as tábuas carcomidas. O som da madeira a estalar ecoava no ar. As pranchas eram rasgadas por dentadas brutais, enquanto uns se agarravam desesperadamente ao casco e outros erguiam os braços em vã resistência. Gritos dilacerantes misturavam-se ao bramido das ondas e ao estrondo da madeira a desfazer-se, compondo um cenário sufocante de caos absoluto. Naquele instante, a vida e a morte separavam-se apenas por um fio tênue, perdido no meio do oceano infinito, sem qualquer via de escape. Quando a luta aterradora parecia não ter fim, das profundezas do mar ergueram-se outras sombras colossais. Orcas, os caçadores supremos do oceano, romperam a superfície em fúria, lançando-se contra os tubarões vorazes. O estrondo dos embates ressoava como trovões, enquanto os corpos gigantescos se arremessavam uns contra os outros. Ondas erguiam-se em muralhas líquidas, como se quisessem engolir tudo ao seu redor. Mas, em meio a esse caos, a embarcação envelhecida já não conseguiu resistir. Um a um, os homens homo foram arremessados às águas do oceano. Nos seus olhos, refletia-se o desespero, enquanto o fôlego se lhes apagava lentamente, na crença de que o destino chegara ao fim. Mas então, algo inesperado aconteceu. Depois de afugentarem os inimigos, as orcas voltaram-se para aqueles frágeis humanos. Um corpo colossal surgiu à superfície, firme o bastante para que os homens se agarrassem a ele. Um a um, trêmulos, foram subindo para o dorso dos gigantes. E, em pleno oceano imenso, as orcas ergueram-nos com suavidade, transportando-os sobre as ondas como um prodígio, um milagre concedido pelo próprio mar. Após a batalha feroz travada no coração do oceano, as orcas tornaram-se salvadoras improváveis. Com delicadeza, conduziam os homens homo exaustos de volta à costa, deslizando sobre as ondas como verdadeiras embarcações vivas.
E quando a terra firme surgiu diante dos seus olhos, uma nova esperança ergueu-se no íntimo de cada um deles. Os homens Olmo acenaram em despedida, com os olhos a brilhar de gratidão. E o grupo de orcas não partiu em silêncio. Saltavam repetidas vezes sobre a superfície do mar, como se quisessem oferecer uma derradeira saudação jubilosa. O estrondo da água a arrebentar misturava-se com a visão majestosa dos seus corpos negros e brancos recortados contra o céu, transformando o cenário em algo quase etéreo. Pouco a pouco, porém, aquelas silhuetas colossais foram desaparecendo no horizonte. Ficou apenas o mar sereno. Sobre a areia da praia, os homens Olmo recuperavam o fôlego e lentamente davam início a uma nova etapa da sua luta pela sobrevivência, como se nada daquilo tivesse acontecido. Mas, nas profundezas da memória, permaneceria para sempre o milagre vivido no coração do oceano. Depois de pisarem a nova ilha, os homens Olmo retomaram a interminável jornada da subsistência. Seguiam pela orla marítima, os olhos atentos a cada vestígio de vida entre a areia branca e o embate das ondas. Foi então que algo os fez deter-se. Uma concha resplandecente, cintilando sob a luz do sol. Mãos ásperas ergueram-na, levaram-na ao ouvido para escutar. E logo um toque suave arrancou dela um eco estranho, como um chamamento vindo das entranhas do oceano. Nesse instante fugaz, a natureza revelava-lhes uma beleza misteriosa, para lá da simples necessidade de sobreviver. Mas a realidade depressa os trouxe de volta, e eles prosseguiram, curvando-se para apanhar os caranguejos escondidos entre as rochas, as pinças erguidas em resistência. A alegria simples refletia-se no brilho dos seus olhos, pois onde houvesse alimento, aí renascia a esperança de continuar a viver. Na ilha selvagem, a natureza revelava uma nova fonte de abundância. Caranguejos em multidão rastejavam pela areia úmida, infiltrando-se nas fendas das rochas à beira-mar. Os homens Olmo depressa compreenderam. Ali estava um verdadeiro tesouro do oceano. Com mãos hábeis, capturavam com facilidade cada caranguejo robusto, colocando-os nos cestos de pedra. Quando o fogo crepitante se ergueu, o aroma adocicado das carapaças chamuscadas espalhou-se no ar salgado do mar. Sentaram-se em círculo, partilhando uma refeição simples, mas preciosa. Um sorriso breve desenhou-se nos rostos marcados pela dureza da vida. Naquele cenário de paz, esqueceram por instantes os perigos do mar aberto e saborearam o raro momento que a luta pela sobrevivência lhes concedia singelo, primitivo, mas pleno de felicidade.
Após o banquete farto de caranguejos assados e perfumados, os homens homo foram se acalmando. Os estômagos saciados traziam nova força, e os olhos voltaram-se para a longa faixa de areia, onde a natureza ainda oferecia infinitos recursos por descobrir. Começaram então a dispersar-se, recolhendo os materiais necessários para o próximo abrigo. Ramos secos e carcomidos, folhas e ervas, largas palmas de coqueiro, pedras lisas, até mesmo cipós da floresta. Nada era deixado para trás. Tudo se tornava matéria-prima para um refúgio na terra estranha. O vento assobiava por entre as palmeiras da orla, misturando-se ao vai-vem eterno das ondas, como uma música ancestral a testemunhar os primeiros passos da humanidade. Com mãos ásperas e calejadas, iam encaixando e erguendo, transformando a rudeza da floresta em forma de abrigo, sem ferramentas refinadas, sem técnica moderna, apenas com paciência e instinto. Cada tronco, cada folha era colocado e ajustado, até que, ao cair da tarde, o horizonte incendiado pelo pôr do sol revelasse as pequenas cabanas já erguidas na areia. Diante delas, o oceano imenso estendia-se, refletindo o dourado ardente do crepúsculo. Os homens interromperam o labor, contemplando em silêncio a obra acabada. Aquelas frágeis cabanas, embora toscas, representavam para eles orgulho e esperança, um símbolo da perseverança e do desejo inquebrável de sobreviver. Entre o oceano sem fim e o céu resplandecente, os homens homo sentaram-se em círculo, escutando em silêncio o bater das ondas, deixando que os seus corações pulsassem em uníssono com a natureza. Uma nova página da jornada da sobrevivência acabava de se abrir, repleta de provações, mas também transbordante de promessas.